todas. Muito obrigada à comissão organizadora pelo convite. Eu vou tentar falar devagar em português para que vocês possam entender. E eu tenho a impressão que o hiperandrogenismo é um aspecto bastante frequente no dia a dia do dermatologista dessa interface entre a endocrinologia e a pele. Então, nós vamos caracterizar como hiperandrogenismo feminino qualquer evidência clínica e ou qualquer alteração laboratorial que represente um excesso de andrógenos nas mulheres. Então, isto pode ser uma alteração bioquímica ou uma alteração clínica, diferente da hiperandrogenemia, onde nós temos sempre um aumento de níveis séricos de hormônios andrógenos no sangue. Então, o que nós vamos tratar é do hiperandrogenismo feminino. Lembrando que o hiperandrogenismo, ele se deve à ação desses hormônios que são produzidos nas glândulas periféricas, mas que são modulados pelo eixo hipotálamo-hipofisário. Então, nós sabemos que a hipófise produz fatores de liberação, o hipotálamo, que agem na hipófise, produzindo as gonadotrofinas que vão agir a nível glandular. E as glândulas que nos interessam hoje são os ovários e a suprarrenal. Quando nós falarmos de ovário, nós estamos pensando principalmente na testosterona, e quando nós falamos em suprarrenal, no sulfato de dietilendrosterona. Lembrando que esses dois hormônios vão agir na pele, que é o órgão-alvo que nos interessa hoje, aonde eles serão metabolizados na sua forma mais ativa, que é a dietilendrosterona. Hoje em dia nós sabemos que a pele por si é um órgão endocrinológico bastante complexo, ela tem um aparato enzimático muito sofisticado que permite várias relações, tanto de ida quanto de volta, em relação ao mecanismo, ao metabolismo hormonal. E aqui o que nos interessa para a apresentação de hoje é essa enzima, que é a 5-alfa-redutase, que tem a capacidade de metabolizar tanto a androstenediona quanto a testosterona nas suas formas mais ativas. Isto se dá na pele. Da mesma maneira que na pele, esses hormônios depois vão poder ser metabolizados em formas inativas, em metabólicos inativos que serão posteriormente excretados pelo organismo. Então, quando nós falamos de hiperandrogenismo feminino, quais são as causas que nós devemos pensar? Então, a primeira delas, em termos de prevalência, é a síndrome dos ovários policísticos, que corresponde a 75% dos casos de hiperandrogenismo. Seguido pelas formas idiopáticas, aquelas onde nós não achamos uma causa para o hiperandrogenismo, que corresponde a um número bastante expressivo de 15%. Depois nós temos a hiperplasia suprarrenal congênita, na sua forma não clássica, isto é, na forma parcial, onde o déficit é da 5-alfa-hidroxilase, com 3% dos casos de hiperandrogenismo. A síndrome de Cushing, uma prevalência bastante mais baixa, de 1%. E depois nós vamos ter os tumores, que felizmente são causas menos frequentes de hiperandrogenismo. O prolactinoma, os tumores ovarianos e suprarrenais, estes sim bastante infrequentes, mas sempre tumores bastante agressivos. Aqui sempre estamos falando de tumores de alto grau de malignidade. O hiperandrogenismo de causa exógena, ele existe, e nós vamos falar aqui de algumas outras situações, principalmente a síndrome HER-AN e a síndrome SAR. Em relação à fisiopatologia do hiperandrogenismo, como é que ele pode se dar? De algumas maneiras. Você pode ter, basicamente, um aumento da produção de andrógenos endógenos, quer seja pelo ovário, quer seja pela suprarrenal. Você pode ter um bloqueio na transformação de andrógenos em estrógenos, quer dizer, um déficit da enzima aromatase. Isto pode acontecer, você não tem a forma final do hormônio que é o estrógeno, você tem um aumento de andrógenos. Um aumento da biodisponibilidade dos andrógenos, então nós sabemos que a maior parte dos andrógenos circula ligado a uma proteína. A proteína que nós chamamos de globulina ligadora de hormônios sexuais, SHBG, ou mesmo a própria albumina. Quando nós temos uma diminuição desta proteína, nós vamos ter mais hormônio livre, mais hormônio biodisponível.
Uma outra possibilidade é o aumento da sensibilidade periférica aos andrógenos. Aí nós vamos ter isso por duas possibilidades. Uma alteração dos receptores periféricos ou um aumento da atividade daquele enzima que eu falei para vocês, que é a 5-alfa-redutase. A administração de exógena de andrógenos, como nós já vimos, pode levar ao hiperandrogenismo e, menos frequentemente, uma resistência periférica ao metabolismo dos glicoproteínas. Do ponto de vista clínico, quais são as principais manifestações do hiperandrogenismo? Então, do ponto de vista dermatológico, que é o que nos interessa, a manifestação mais frequente é o hirsutismo, seguido pela acne e menos frequentemente pela alopecia androgenética e pela acantose nigricante, como o Dr. Arthur já comentou. Do ponto de vista sistêmico, então, as manifestações são muito variadas. Nós temos a clitorimegalia, o engrossamento da voz, as irregularidades do ciclo menstrual, principalmente a óligo e a amenorreia, alterações de forma e contorno corporal, aumento de massa muscular e, nos casos mais graves, esterilidade, atrofia de mamas e até um quadro de virilização completa. Então, esse é um exemplo, eu acho, do que acontece com o dermatologista no dia a dia. Então, são essas mulheres adultas que chegam ao consultório se queixando de acne. Elas podem se queixar de uma acne que começou na adolescência e se mantém até a idade adulta, que é o mais comum, ou mesmo de uma acne de início tardio, aquela acne que se inicia depois dos 25 anos de idade. Então, acho que o papel do dermatologista frente ao hiperandrogenismo é quando ele se depara com essa situação no dia a dia. Então, o que fazer? Então, nós atendemos uma mulher com essas características. E quem é que nós vamos investigar e como é que nós vamos investigar? Nós vamos pedir perfil hormonal para todas essas pacientes? Não. Então, aqui nós sabemos, por dados de literatura muito bem estabelecidos, que a maioria dessas mulheres são mulheres normoandrogênicas. Então, nós vamos precisar de indícios de hiperandrogenismo, então de algumas destas evidências de quadro clínico que eu falei para vocês, junto com o quadro de acne, para que nós indiquemos um início de uma variação hormonal nos casos de acne da mulher adulta. Então, nós precisamos de uma história clínica detalhada, nós precisamos saber se esse é um caso único na família ou se nós temos outros casos familiares. Nós precisamos saber se isso é uma doença de início recente ou de início tardio. Nós precisamos investigar o passado ginecológico, obstétrico e metabólico dessa mulher. E junto com isso, o exame físico completo. Então, não basta examinar a pele do rosto, nós temos que ver se essa mulher é hirsuta, se ela tem acantose nigricante, enfim. Nós precisamos de um exame físico completo e de um exame dermatológico também detalhado. E a partir daí, nós vamos começar o screening hormonal para as mulheres onde há suspeita de hiperandrogenismo. E como é que nós podemos começar isso de maneira bastante prática? Então, nós vamos pedir algumas dosagens hormonais. Nós vamos fazer uma dosagem de testosterona total e de testosterona livre, pensando em investigar ovário. Nós vamos investigar as glândulas suprarrenais, pedindo um sulfato de dehidroepiandrosterona e, se possível, o seu metabólico, que é 17-hidroxiprogesterona. Esses exames devem ser colhidos nos primeiros 5 dias do ciclo menstrual. Por quê? Porque nesta fase não é esperado nenhuma oscilação hormonal. Se nós conseguirmos colher os exames nesta fase, vale a pena pedir um hormônio luteinizante e um folículo estimulante. Por quê? Porque o esperado nesta fase é que você tenha uma preponderância do FSH. Se nesses primeiros dias do ciclo você tem um aumento de LH, levando a uma inversão desta relação de 2 para 1, de 3 para 1, isso fala a favor da síndrome dos ovários policísticos. Esses exames devem ser sempre colhidos em jejum e no período da manhã, tá? Um ultrassom transvaginal também é útil, porque vocês vão ver que o ovário policístico é uma causa de hiperandrogenismo e em algumas situações os cistos podem estar presentes. Para fazer o ultrassom vaginal, a gente deve usar o final do ciclo e o começo do próximo. Então, de uma maneira prática, vocês instituam que a primeira semana do ciclo menstrual é a semana ideal para que se façam esses exames.
Muito bem, então nós pedimos esses exames e nós temos um aumento de testosterona. Se o aumento é muito elevado, isto fala a favor de tumor ovariano. Só que isso é muito infrequente. Um aumento moderado e um aumento desta relação de LH-FSH, nós vamos pensar na síndrome dos ovários policísticos. Por outro lado, uma condição menos frequente, mas que pode acontecer, se você tiver um aumento do sulfato, muito importante, vamos pensar nos tumores, tumor de suprarrenal. Um aumento moderado, um aumento da 17-hidroxiprogesterona, isto fala a favor da hiperplasia de suprarrenal. Então, em relação aos ovários policísticos, que é a principal causa do hiperandrogenismo, essa entidade acomete 5 a 10% das mulheres em idade reprodutiva. E, de acordo com o guideline da Sociedade de Excesso de Andrógeno, o que caracteriza o ovário policístico é basicamente uma disfunção ovulatória e menstrual. Como eu disse a vocês, a repercussão clínica disso é oligomenorreia ou amenorreia. Uma possível hiperandrogenemia, então, achado bioquímico de aumento de andrógenos no sangue, quadro de hiperandrogenismo com qualquer uma daquelas características que eu citei e a presença ultrassom de ovários policísticos. Então, nas mulheres em idade fértil, nós temos a oligomenorreia como a principal manifestação, ocorrendo em quase 90% das mulheres. A amenorreia é bem menos frequente, ela ocorre em 30% a 40%. Este é um achado metabólico bastante importante e significativo, que é a resistência à insulina, que se relaciona fortemente, como o Arthur também já comentou, com a presença de acantose nigricante. Como consequência da resistência à insulina, por volta dos 40 anos, 30 a 50% destas mulheres vão evoluir para a síndrome metabólica e potencialmente para todos os riscos que advêm daí. Doença cardiovascular, hipertrigliceridemia e muitas vezes até câncer de endométrio. A obesidade ocorre em 30 a 40% das mulheres. A infertilidade num número bastante alto, por isso a importância do diagnóstico precoce destas moças numa fase mais jovem, e felizmente a virilização não é tão frequente, ela ocorre em 17% apenas dos corpos. Do ponto de vista dermatológico, o hirsutismo é muito variável na literatura, a sua prevalência, lembrando que aqui nós estamos falando de populações ocidentais. Se você vai procurar isto, por exemplo, no extremo leste da Ásia, no Japão, por exemplo, esse número ele é muito, muito, muito pequeno. O hirsutismo se segue da acne e, menos frequentemente, da alopécia e da acantose nigricante. Muito bom, e como é que ocorre a síndrome de ovário policístico? A sua etiologia ainda é desconhecida, se acredita que isso seja um defeito de um ou mais genes, e a fisiopatologia pode ser explicada de algumas maneiras. Você pode ter uma disfunção glandular, tanto do ovário quanto da suprarrenal, então disfunções intraglandulares, levando ao aumento da síntese de andrógenos, uma alteração primária neuroendócrina, quer dizer, um aumento da secreção do LH, tanto em termos de amplitude do pulso quanto de frequência do pulso, porque a gente sabe que essa é uma secreção pulsátil ao longo do ciclo menstrual. E hoje se acredita que o excesso de insulina não seja uma consequência, mas sim uma causa da síndrome dos ovários policísticos. Então, o que nos parece é que tudo isto imbricado leve a essa disfunção da esteroidogênese, levando à síndrome como nós a conhecemos. E toda a literatura que nós temos de ovários policísticos se baseava há um tempo atrás em duas possibilidades de classificação e diagnóstico. Na década de 90 surgiu a classificação do NIH, que mudou um pouquinho em 2003, depois de uma conferência que é citada como Conferência de Roterdã. Então, pelos critérios do NIH, o diagnóstico se baseava em anormalidades menstruais e anovulação, hiperandrogenismo, quer fosse clínico e ou laboratorial, bioquímico, e ausência de outras doenças. Então, lembrar sempre que os ovários policísticos são uma condição de exclusão. Você sempre tem que excluir outras doenças, como doença tiroidiana, por exemplo.
ausência de hiperplasia de suprarrenal e ausência de síndrome de Cushing. Então, como eu disse, o diagnóstico de exclusão. Em 2003, alguns cientistas se